Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre troca de compressor novo, tá certo? Compressor, ele foi feito para durar, tá bom? No mínimo 15 anos ele foi feito para durar. Alguns duram menos? Sim, de vez em quando você vai pegar uma geladeira com problema, é o normal que aconteça, certo? Na nossa área. Mas o normal ele foi criado para durar pelo menos 15 anos, correto? Então é o seguinte, eu quando pego uma geladeira para trocar um compressor, então eu vou lá e faço o orçamento. Quando eu chego à conclusão que o problema é o compressor, aí eu passo o orçamento, inclusive a gente vai falar sobre essa parte de orçamento também. Eu passo o orçamento e como é uma peça cara, certo? Para se trocar, o cliente normalmente ele fica meio assim, será que vale a pena ou não? Então, algo que eu costumo falar, eu costumo dizer o seguinte, ó, vai ficar igual ou melhor do que quando saiu da fábrica, tá certo? E por que eu falo isso daí? Porque eu sou arrogante? Não, porque eu vou fazer tudo direito como se a fábrica estivesse fazendo. E até eu costumo fazer até um algo mais, algo mais do que a fábrica não faz, eu costumo fazer. Daqui a pouco eu falo o que é esse algo a mais que eu costumo fazer e aí eu digo que fica talvez até melhor que o da fábrica. Então vamos lá. Só que acontece isso, é muito, muito chato. Às vezes você vai lá, troca um compressor e aí passa 1, 2, 3 meses e o compressor pifa. E aí o cliente já desembolsou um dinheiro bom, certo? E aí o cara fica frustrado, fica triste, né? Fica chateado. Então, como evitar que esse tipo de coisa aconteça? Pode acontecer? Pode, mas não deve acontecer, certo? Então, como que a gente pode fazer o máximo para evitar que um compressor dure pouco? Como eu disse, ele foi feito para durar bastante, 15 anos, certo? Talvez não chegue aos 15 anos, mas, certo, um tempo razoável. Legal? Então, vamos lá, falar a respeito disso. Então, primeira coisa, está no orçamento, tá certo? Você vai fazer um orçamento de um compressor. Já aconteceu comigo, daqui a pouco eu explico o que foi que aconteceu comigo. Você vai lá, faz o orçamento do compressor, o cliente aprova. E aí, ele aprova, você vai lá buscar o compressor novo, ou pede para entregarem, certo? E você vai fazer a troca do compressor. Quando você vai tirar o compressor velho, você percebe que não tem gás, certo? Na hora que você quebra ali o tubo de serviço, ou na hora que você conecta ali o alicate perfurador, né? No caso do R600, a gente recomenda que você solte o gás através de um alicate perfurador com uma mangueira para fora do ambiente para minimizar os riscos. E aí você percebe que não está saindo gás. E aí você já cobrou pela troca de compressor e na hora de tirar o compressor velho você percebe que não tinha gás. Provavelmente esse compressor ele estragou por causa da falta de gás. E aí fica complicado, porque você deu um diagnóstico, você se precipitou, e não se preocupe, não estou julgando você, porque eu já fiz isso, tá? Já fui lá, percebi, é o compressor, tem que trocar. E aí aconteceu isso, na hora de tirar o gás, não tinha gás. E aí no meu caso, eu não tive coragem de cobrar de novo do cliente, a mais. Eu fui lá e procurei o defeito, né, onde estava vazando, resolvi o problema do vazamento e não cobrei a mais por isso. Se eu tivesse feito o diagnóstico antes do vazamento, eu teria cobrado um pouco mais, tá certo? Falei, olha, seu compressor queimou porque está vazando, então tem que arrumar o vazamento para poder trocar o compressor, que não adianta trocar o compressor dessa forma, que vai vazar o gás e provavelmente vai estragar o compressor novamente. Então, primeira coisa, faz um orçamento o mais completo possível. Se você puder testar, inclusive, as partes de degelo, né? Se for uma frost free, testa tudo que for possível para você fazer um orçamento só. Porque não tem nada mais frustrante do que às vezes, e é frustrante tanto para você que é o profissional que está fazendo serviço,
quanto para o cliente também. Às vezes chegar a gastar um dinheiro considerável na troca de um compressor e aí a geladeira tem mais problemas. Aí você fala, mas aí esse problema é outro, tal, mas não custa nada você chegar e dar uma olhadinha antes, faz um checklist ali de tudo que pode dar errado na geladeira para não criar esse clima ruim, né? Porque para o cliente, você foi para arrumar a geladeira e para ele não importa muito se você trocou o compressor que você fez, ele quer a geladeira funcionando, tá bom? Então conversa com o seu cliente, olha, como é que foi? Ela parou de uma hora para outra? Ou ela foi parando devagar, por exemplo, quando é um vazamento de gás, ela vai diminuindo a eficiência aos poucos. Então, por aí já dá para você ter uma ideia se tem alguma coisa acontecendo. Então, capricha na hora de fazer o orçamento, tá legal? Agora vamos para a troca do compressor mesmo, beleza? Bom, primeira coisa é preparação, tá legal? A gente sabe um dos maiores inimigos da refrigeração, do profissional de refrigeração, é a tal da umidade, correto? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é você tem que deixar o sistema aberto pelo menor tempo possível, certo? Menor tempo possível. Por quê? Porque cada minuto com o sistema aberto é ar atmosférico que está entrando dentro do sistema, tá certo? E o ar atmosférico ele tem umidade. E a umidade vai dar obstrução no capilar. Aí essa geladeira vai ter problema por causa da umidade. Então, o menor tempo possível. Inclusive, eu já vou aproveitar até isso, porque de vez em quando me pergunta esse assunto. Professor, eu posso pressurizar o sistema usando um compressor? A resposta é não. Você não pode pressurizar o sistema utilizando um compressor. A resposta é não e é simples, porque o compressor vai jogar ar atmosférico para dentro do sistema. Ah, mas aí eu tiro com a bomba de vácuo. Meu amigo, é melhor não, tá bom? A bomba de vácuo ela não faz milagre. Então, quanto menos tempo e quanto menos ar atmosférico entrar no sistema, melhor. E para que isso aconteça, então, antes de você tirar o compressor velho, antes de você abrir o sistema, você já vai deixar todas as ferramentas, todas as peças, tudo que você vai usar na substituição do compressor, você vai deixar tudo ali ao alcance da sua mão. Tá bom? Para não precisar ficar com o sistema aberto. Correto? É o que eu falei. Cada minuto ali aberto é mais umidade que está entrando dentro do sistema. Aí vai dar trabalho depois para você. Então deixa tudo ali na mão, vareta de solda, o maçarico já montado, o filtro já ali tudo pronto, a válvula Schrader sem o núcleo, tudo ali o mais pronto ali possível, o mais na mão possível, para você executar essa substituição desse compressor o mais rápido possível, tá bom? Fazendo isso, rapaz, você já sai ganhando, tá? Já sai ganhando o jogo logo no começo. Então, antes de abrir o sistema, deixa tudo na mão, compressor novo, tudo, certo? Ah, e tenha sempre, sabe essas borrachinhas do compressor novo que você tira? Guarda elas, tá certo? Guarda elas, porque de repente acontece, já aconteceu comigo também. Eu sempre tenho essa preocupação de deixar tudo na mão, certo? Para trabalhar o mais rápido possível. Mas uma vez eu dei uma errada feia. Fiz o orçamento e na hora de pegar o compressor, eu peguei tudo certinho. Compressor na mesma potência, o mesmo gás, só que eu peguei na voltagem errada. Eu tinha me esquecido completamente, não anotei e levei a voltagem errada. E aí deixei tudo pronto, aí na hora que eu peguei o compressor novo é que eu percebi que a voltagem estava errada. Aí o sistema já estava todo aberto, certo? E aí eu não podia deixar aberto. Então essas borrachinhas que você tira dos compressores novos, guarda elas, tá? Elas servem para você, se for necessário acontecer isso. Então eu tive que ligar para a loja me mandar um compressor novo, tá certo? E isso ia demorar mais ou menos. Estava em outra cidade, uma cidade vizinha aqui. Por exemplo, eu moro em São Paulo, né? E a minha loja, a loja onde eu compro é em São Paulo, e eu estava fazendo atendimento em Osasco. Então, mesmo que foi um motoqueiro que levou, demorou um tempo para chegar. Então, eu não podia deixar o sistema todo aberto. Então, eu utilizei aquelas borrachinhas, coloquei ali
nas tubulações da geladeira e aí evitou a tal da contaminação por umidade, tá bom? Então, faz isso, ferramentas na mão, guarda as borrachinhas para quando você precisar acontecer isso com você também. Aí outra coisa, uma dica que eu não falei, corta da sua lista compressor recondicionado, tá bom? Não coloca compressor recondicionado, por quê? Porque o compressor recondicionado você não tem controle nenhum sobre como foi feito esse recondicionamento, tá bom? Porque pode ser que seja uma empresa boa, mas pode ser que seja uma empresa não tão boa, certo? Eu já vi uma vez o camarada tirando óleo dos compressores para recondicionar e ele tirava e jogava todo aquele óleo dentro de um galão e misturando tudo. Aí era óleo para R600, óleo para R134 e nem se preocupava em separar. E aí depois esse óleo ele usava de novo no compressor recondicionado. Então, às vezes já ia contaminado com umidade, às vezes sabe, você não faz a menor ideia do que tem lá dentro. Então não use compressor recondicionado. E outra coisa também que eu não uso de jeito nenhum é compressor usado. Às vezes o cliente ele vem e fala para mim assim, olha, mas eu tenho uma geladeira ali que o compressor dela tá bom. Quanto é que você cobra para colocar ele? Eu não coloco, porque tem muita coisa para dar errado aí, tá bom? Pode ser que você vá lá, teste ele esteja funcionando, aí você vai e coloca, certo? Aí ele dura 1, 2, 3 dias e queima. Quem é que vai garantir esse compressor? O compressor era do cliente. Vai criar um climão com o seu cliente. Então, compressor é novo, tá bom? Pelo amor de Deus, não faz isso, tá legal? E aí, você já tem em mente, tudo ensaiado, o que é que você vai fazer. Porque tem uma sequência para você fazer. Então, você já está com as ferramentas tudo na mão, você faz tudo na sequência, tá? Em pouco tempo. 30 minutos, quando você tem uma certa experiência, até menos de 30 minutos você consegue trocar um compressor. Aí vai demorar mais por causa do vácuo, que é justamente o próximo assunto que eu vou falar. Tá certo? Então a gente já escolheu o compressor correto, já fez o orçamento correto, já deixou todas as ferramentas tudo na mão, já fez a instalação ali o mais rápido possível. Filtro secante, tá legal? É inegociável, você tem que trocar o filtro secante. Tem profissional que não troca o filtro, não pode, tá bom? O filtro, ele é muito, muito importante. Ele vai reter algum restinho de umidade que possa ter no sistema. Legal? Então sempre coloca filtro secante. E agora outra coisa, sabe? Sempre que eu falo tem um pessoal, principalmente técnico antigo. Como é difícil convencer esses técnicos mais antigos, técnico velho, a fazer as coisas direito. Eu conheço muitos técnicos antigos que não usam bomba de vácuo. Aí eles fazem de outras formas e qualquer outra forma é errado. Tá bom? O correto. Terminou, colocou o compressor no lugar, faz lá o teste de estanqueidade, né? Dá uma pressurizada, não precisa exagerar na pressurizada. Testa as soldas que você fez. E aí você vai fazer o vácuo com bomba de vácuo. Eu sempre recomendo bomba de vácuo de duplo estágio, tá bom? Se você for comprar uma bomba de vácuo, dá preferência por uma de duplo estágio. Eu nem me ligo muito assim na potência da bomba, sabe? 3 CFM, 6 CFM, as que eu uso aqui, 6 CFM, tá bom? Mas até 2 CFM, desde que seja duplo estágio, vai te entregar um bom vácuo. Tá certo? Principalmente se você, às vezes, você trabalha de moto, não tem muito espaço, uma de 2 CFM, duplo estágio, vai te servir muito bem. Certo? Então, vácuo é com bomba de vácuo. Tá legal? Faz um vácuo bem feito. Se você tiver um vacômetro, melhor ainda, para acompanhar o vácuo. Certo? Tem profissionais que fazem o vácuo por rabicho. Sabe como é que é? Aqueles filtros que vem com rabicho. Aí eles cortam o rabicho, ligam o compressor e ali ele acha que está fazendo vácuo. Não tá. Não tá. Mas está funcionando. Cara, mas o serviço não vai ficar bom. Tá certo? A gente está falando não só de funcionar, a gente está falando também de durabilidade, de dar, sabe, um serviço como se tivesse saído da fábrica. Então, bomba de vácuo. Não abra mão da bomba de vácuo. Tá legal?
Sério, eu vou bater sempre nessa tecla. E você que não gosta de bomba de vácuo, cara, eu não posso fazer nada, mas é essencial. Certo? Eu já até contei aqui que eu, logo no começo, quando eu comecei na refrigeração, eu quase desisti da refrigeração, porque eu sabia que existia tal da bomba de vácuo, tá? Mas era muito caro e era difícil até de encontrar, certo? Eu quase desistia porque eu tinha muito problema com umidade. E aí me esforcei, comprei a bomba de vácuo e aí o meu serviço elevou para outro patamar. Então você que não usa, tá certo? Fique sabendo que seu serviço está bem abaixo do que poderia estar se você estivesse usando bomba de vácuo. Certo? E segundo, ou terceiro, último, não, já perdi as contas. Vamos lá. Carga de gás. Carga de gás sempre por peso, certo? Sempre por peso. Desde que você tenha a etiqueta lá na geladeira. De vez em quando me perguntam, professor, onde que eu acho o peso? Procurei aqui no compressor, não tem a quantidade de gás. O peso não está no compressor, o peso está na etiqueta da geladeira, certo? Cada geladeira tem a quantidade de gás. Então sempre faça carga por peso, tá bom? E essa é outra razão por a qual eu falo, não troca o tipo de gás. Tem muita gente que pega uma geladeira com R600 e coloca um compressor com R134. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa aqui. O cara estava desesperado que não estava conseguindo acertar a geladeira. Certo? Ora dava retorno de líquido, ora não gelava direito. Quando ele punha gás, dava retorno. Quando ele tirava, não gelava direito. Ele trocou, ele colocou R134 no lugar do R600. Então, se você fizer isso, esquece carga por peso, porque não vai. O peso já não corresponde. Tá legal? Então, nunca, 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 jamais troque o tipo de gás. Se R134, eu sei que eu estou cansado disso e você que me acompanha muito já deve estar cansado também de me ouvir. Cara, mas por mais que eu fale, os caras entram em contato comigo e falam, professor, o que eu faço? Não está dando certo. E não é para dar certo mesmo, cabeção. Faz direito. R134, R134, R600, R600, não inventa. Refrigeração já é complicado demais, sem você ficar inventando coisa. Por falar em refrigeração complicada demais, deixa eu falar aqui do Portal Refrigeração. Na realidade, te fazer um convite, tá certo? Você que está a fim de aprender de verdade, tá? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais, o lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo você que não sabe nada, certo? Não sei nada, professor. Pode vir, porque a gente começa do zero absoluto e à medida que você vai assistindo às aulas, você vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo até se transformar num profissional altamente qualificado. Tá certo? E você que já é profissional, vem também aqui para o portal, certo? Você que sente aí a necessidade de se aprimorar, se atualizar. Por exemplo, tecnologia inverter. Já tem galera falando mal de tecnologia inverter. Estava demorando. Transformando o inverter em on-off. Por quê? Porque não sabe. Eu já ia falar outra coisa aqui, mas eu me contive na hora. Porque não sabe mexer no inverter e aí quer transformar em on-off. Vem aprender, tá bom? Tem um módulo inteirinho no curso de refrigeração só de tecnologia inverter, certo? E tem o curso também de controlador digital, fantástico, certo? É aquele degrau a mais para quem está na refrigeração, certo? Quer viver de refrigeração? Trabalhar por conta própria? Pagar os boletos? Realizar os sonhos? O local é aqui no Portal Refrigeração. Link na descrição. Link aqui embaixo na descrição, portalrefrigeração.com. Certo? Vem, o valor é muito acessível na maioria das vezes. No primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Beleza? Bom, eu estava falando sobre carga de gás. Certo? Você faz a carga de gás por balança. Certo? Agora, deixa eu dar uma dica para vocês. Carga de gás por balança, ela funciona perfeitamente, tá? Quando ela não funciona? Porque de vez em quando alguém entra em contato comigo dizendo que não está conseguindo fazer a carga por balança. Fez por balança, só que aí não gelou o suficiente. Aí você conversa um pouquinho com a pessoa, você descobre por quê.
Quando a carga por balança, ela não vai funcionar, certo? Primeiro, se o gás for diferente. Isso daí esquece, não precisava nem eu ter falado isso, mas estou falando só porque é uma das causas, tá bom? A carga com balança, às vezes, não funciona certinho quando, às vezes, a gente faz alguma troca. Troca de capilar, ou troca de tubo de sucção, ou quando você, de repente, elimina uma linha de orvalho. Mas eu fiz a compensação. Mesmo assim, você não vai acertar o tamanho exato da compensação. Aí a carga por balança ela não funciona, tá bom? E aí, como é que você faz? Nesse caso só, tá bom? Quando não tiver... Trocar algum tubo. Mexeu na engenharia da geladeira, tá certo? Principalmente tubulação capilar, ou tubo de sucção, ou então eliminou a linha de orvalho. Aí você tem que ver, tá bom? Aí você pode colocar a carga de gás um pouco abaixo e ligar, certo? Coloca umas 2 gramas abaixo só, nesse caso que eu estou falando aqui. Coloca umas 2 gramas abaixo e espera. Se der insuficiência, aí você vai injetando um pouco de gás na forma de vapor aos pouquinhos para não dar retorno de líquido. Essa é a exceção, tá bom? De resto vai funcionar muito bem. Certo? Eu falei para vocês que eu costumo dizer para o cliente que eu deixo melhor do que o da fábrica. Em que sentido que é? É um capricho a mais que eu tenho na hora que eu troco um compressor. A gente costuma dar um spray de tinta em todas as soldas que a gente faz. Tá certo? Para que esse spray de tinta? O spray ali é para evitar corrosão. Tá bom? Porque a gente pega muita geladeira assim, nova, de fábrica mesmo, certo? Com alguns anos de uso, que nos locais, principalmente na união ali, nas soldas que envolve o aço, tem corrosão. Então eu costumo dar um spray de tinta em todas as soldas que eu faço na troca do compressor, certo? É aí onde eu digo que eu entrego além do que a fábrica entrega. Tá legal? É um capricho? É um capricho. Precisa? Talvez não, mas fica legal, tá bom? É um algo a mais que a gente faz. Beleza? Bom, deixa eu agradecer aqui ao pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui. Ok. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal que ajuda a gente a trazer os nossos vídeos, tá bom? Brasueld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Está conosco também a Elite. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. As mais conhecidas, engate rápido, chave lock, ensacador de mecanismo, só que tem muito mais. Tá? Ferramentas que talvez você nem conheça e está fazendo falta na sua maleta. Para conhecer, entra no site samatec.com.br. Samatec é a detentora da marca Elite. Clica na aba Elite, vai com tempo, porque tem bastante coisa para você conhecer por lá, tá bom? Michande Gases Industriais. Michande, especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tá? Tudo para essa área, tudo com garantia e procedência. Se você está em São Paulo, Grande São Paulo, eu recomendo que você vá direto lá na Michande e já leva o seu equipamento montado, prontinho para usar. Se você está em outros lugares do Brasil, a Michande envia, certo? Entre em contato pelo WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. E finalmente, porém não menos importante, Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil. Inclusive preços de atacado. Ela vende no varejo com preço de atacado. Sério mesmo, tá bom? Se estiver em São Paulo ou Baixada Santista, frete grátis, mas envia para todo o Brasil. Inclusive você que de repente na sua cidade ainda não tem uma loja de refrigeração e você sofre aí para conseguir os seus produtos,
Talvez, pensa aí, talvez não seja o caso de você montar a sua lojinha. Se for esse o caso, entre em contato, a Caris Frio vai te dar todo o suporte. Entre em contato através do site carisfrio.com.br, dá para você comprar totalmente online, ou se quiser a ajuda de um vendedor, é só clicar no botãozinho do WhatsApp, tem uma equipe supimpa para te atender lá direitinho. Valeu, muito obrigado a todos os parceiros do portal. Sem vocês não conseguiríamos trazer esse conteúdo. Beleza? Bom, e agora? E agora? Gostou das aulas? O que faltou eu falar? Tá bom? Eu tenho certeza que se você fizer do jeito que eu falei, a troca do seu compressor, ele vai durar por muitos anos. Você não vai ter aquela tristeza, certo? Daqui um mês o cliente te chamar para você ter que arrumar de novo, trocar de novo. Faz direitinho. Assiste o vídeo mais de uma vez. Valeu? Muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima. Tchau.